dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, por renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Nesse dia maravilhoso, eu saúdo a todos vocês. Nós vamos fazer hoje mais um dia, mais uma oportunidade de vida para refletirmos sobre tudo aquilo que a vida nos proporciona. Para nossa reflexão, nós vamos ter hoje: depois da morte, a vida continua? Isso é uma pergunta que fica às vezes em muita gente que não tem um processo de credulidade, de acreditar.
É como às vezes eu vejo alguém chegar para mim e diz: eu sou espírita, mas não acredito na reencarnação. Eu às vezes digo: você não é nada, porque um espírita que lê, que conhece, que participa, acredita na reencarnação. Mas isso faz parte do ritmo de cada um. Às vezes você está lendo, mas não se aprofundou ainda. Mas vamos aos fatos. Eu vou dizer aqui uma frase somente para a gente começar, que foi dita por Pierre Teilhard de Chardin. Ele diz: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Muda a conotação. Esse Pierre, ele foi um escritor, um arcebispo francês. Ele foi excomungado pela Igreja Católica, excomungado e posto para fora porque ele tinha ideais espiritualistas e espíritas, e ele citava muito o que é a vida no âmbito espiritual. Mas, quando a gente quer começar um aprendizado, nós vamos tirar algumas deduções, porque, como disse Sócrates: homem, conhece a ti mesmo, você saberá tudo da vida, saberá quem foi, conhecerá tudo, o universo, o todo, o alço, como quer dizer. Então, minha gente, para a gente saber tirar essa dúvida, porque nós seres humanos, até então, nos preocupava muito saber como era o nascimento. Se a criança chorou, se é bonitinha, se é isso, aquilo. Mas em nossa vida, nunca se interessamos em saber o que é que vem após a morte. O que é que está atrás de tudo isso? Eu digo uma coisa para vocês. Quantas vezes você chega para uma pessoa, é uma certeza que nós temos na vida, é que um dia nós vamos voltar. Ou vamos morrer, conforme vocês queiram. Mas quando a gente chega para uma pessoa: cuidado, fulano, que você vai morrer, a pessoa entra em pânico. Mas acontece que é a verdade. E eu vou ler aqui para vocês no Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nome já está dizendo: se não nascer de novo. Foi isso que ele interpelou a Nicodemos, que era um doutor da lei e não sabia dessas coisas. Ele diz no versículo aqui 23 o seguinte, em resumo: quatro alternativas se apresentam ao homem para seu futuro do além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Individualidade com progresso indefinido. Olha aí, toca na gente isso aí. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira. Há chance de se rever, de encontro com a terceira, há chance de se rever, contando que esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual. Há certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Bom, é difícil para muita gente, mas é através do conhecimento que nós vamos aprendendo a ter um parâmetro do que é a vida após a morte. Eu perdi certa vez quer dizer, há 4 anos passados,
minha esposa passou para o outro lado. E eu rolava as madrugadas estudando a vida após a morte para tentar me confortar, porque é uma dor muito grande. É uma dor que atinge todos nós passamos a ter, mas eu tinha a certeza que ela já estava do outro lado. Por isso que eu trouxe aqui para vocês algumas enumerações que é sobre a vida. Há muito tempo o mesmo assunto interessa aos cientistas, religiosos e céticos. É todo mundo. A vida após a morte. Cada qual com suas crenças e explicações tenta encontrar resposta que satisfaça as dúvidas mais frequentes. O tema é tão instigante que até virou série na Netflix, né? O documentário Vida Após a Morte aborda o tema de forma leve e interessante, mostrando diferentes experiências. Entre elas estão a quase morte, reencarnações, fenômenos paranormais e estudos médicos, com a pluralidade das visões que o programa traz. Ele agrada a diversos públicos, inclusive a quem não acredita em nada. Para vocês terem ideia, toda hora passa na televisão um documentário que a pessoa ficou em estado de coma e viu o outro lado, teve lá, conversou até com parentes e voltou. Teve uma pesquisa de um hospital nos Estados Unidos que eles pegaram uma frase assim e botaram no local em cima. E dizia que se a pessoa estiver em estado de coma, pelo menos vá lá e leia aquilo ali. E alguém foi e leu. E quando voltou, disse tudo que estava escrito. Por quê? Porque houve um deslocamento do espírito já saindo da matéria, e ele conseguiu atingir aquilo ali, no desespero. Existem muitos fatos, muitos contos sobre isso aí. No entanto, o tema não é só entretenimento não do filme, faz parte das pesquisas científicas, as quais tentam encontrar evidência de que aquilo que as religiões pregam realmente faz sentido. Mas se você tem uma opinião sobre a vida após a morte, que tal conversarmos um pouco sobre o assunto? O que acontece após a morte? Eu fiz algumas anotações aqui que ele vai dizendo. As religiões buscam explicar essa ideia, mas cada uma tem pontos de vista um pouco diferentes. Por isso, separamos algumas visões para você conhecê-las. O que o catolicismo diz sobre a vida após a morte? É uma das principais religiões do nosso país. Mesmo que não se segue seus princípios, já ouviu falar das crenças. Para católico, o destino de cada um na vida após a morte é definido de acordo com como vivemos. Isso é quase que o espiritismo. Só que o espiritismo fala em evolução espiritual, fala em crescimento, fala em espiritualidade, e ali não fala. Os que praticam bem vão para o céu, os que praticam a maior parte do tempo no mal e não demonstram arrependimento vão para o inferno. Aqueles que precisam passar por aprendizado podem ir para o purgatório. E talvez, se a gente for mudar de uma forma ou outra, transforma num todo. Para a praticante dessa religião, a morte é eterna, ou seja, não existe reencarnação. Assim, todos precisamos aguardar o juízo final, em que escolherá quem viveu o ensinamento de Jesus. Essas pessoas serão ressuscitadas e viverão para sempre no céu, como ele diz. E às vezes tem pessoas que são mais enfáticas ainda, acham que já estão salvas, acham que já estão no céu, vão ficar lá junto a Jesus. O evangelismo, eles têm uma crença semelhante à dos católicos, com diferentes que não acreditam no purgatório. Para eles, ao morrermos, todos dormiremos até o dia do juízo final, que será julgado para ir para o inferno, quem sabe para o céu, fica lá dormindo. Para vocês terem uma ideia, certa vez nós tivemos em uma reunião mediúnica um pastor que os irmãos trouxeram e acordaram ele e ele se doutrinando.
Quando acordaram ele, ele disse: não me acordem. Aí os irmãos disseram: por quê? O que se passa com você? Você já não está mais no mundo material. Ele disse: eu estou, mas eu não posso acordar, porque eu estou esperando o dia do juízo final. Quer dizer, quando chegou lá, eles já se achavam dormindo. E não é bem assim. Os adventistas também têm outra maneira de pensar. Acredito que os mortos descansam um sono profundo. Para eles, Jesus voltará e dará a quem acredita nele a imortalidade dentro do corpo perfeito e com saúde. Dentro de corpos perfeitos com saúde. Como é que eu posso dizer que Jesus vai gostar de mim se eu acreditar nele? A minha parte que eu fiz para ter essa evolução, como é que vai ser? Porque a gente se questiona tudo isso. Porque existe atrás disso tudo uma verdade. E a gente vai começar a ter um posicionamento do que nós queremos. Já o Espiritismo crê na eternidade do Espírito. Para eles o morto não é o fim, mas apenas uma passagem entre uma vida e a próxima reencarnação. Defende que estamos aqui para aprendermos com nossos erros e então nos tornamos espíritos mais evoluídos, praticantes da caridade e do amor. Tende a evoluir mais rápido e pode ajudarmos a outros nesse crescimento também. Isso é Espiritismo. Eu, você e todos nós que estão assistindo, se estamos assistindo e estamos refletindo, é porque um dia nós queremos evoluir, crescer, porque se a gente veio para aqui, não foi simplesmente para uma pequena passagem. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu anotei aqui para não esquecer. No túmulo de Kardec em Paris, há uma belíssima frase que é traduzida assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Você vê os grandes mestres espirituais hoje, eles já vieram de um passado longínquo se aprofundando. Um dia, alguém chegou para mim e disse: olha, se você quiser um dia, você pode ser igual a Chico Xavier, a Divaldo Franco. Aí a pessoa pensa: como é trocar de roupa? Eu disse: é. A roupa espiritual, o crescimento, a evolução, a cada passo que você vai dando, que a reencarnação é uma lei de evolução. Por isso que a gente precisa acreditar. A gente vê aqui os budistas. Budistas também acreditam na reencarnação. Para eles pode voltar como pessoas ou animais, dependendo de nossa conduta na vida anterior. Eles acreditam no ciclo da reencarnação, que só termina quando o espírito se livra do karma. Além disso, a cada nova vida podemos surgir em mundos diferentes. Não é bem assim, mas é o pensamento deles, a gente não pode tirar isso aí. É a questão de conhecimento. O Islã, a vida após a morte para o islamismo, é uma forma de nos prepararmos para a eternidade, que só terá quem seguir os ensinamentos de Allah, que é Deus, todo mundo sabe. Essas pessoas então serão enviadas ao paraíso. Quem já desobedeceu irá para o inferno, assim como para os católicos e evangélicos. A alma, depois do corpo, morre, fica aguardando o juízo final. O candomblé, que talvez seja uma das que mais se aproxima de uma religião brasileira, porque o católico é apostólico, é romano, e o candomblé ele trouxe com os negros da África para cá. O candomblé acredita que a alma tem um destino a cumprir. Depois disso vai para outra dimensão, onde estão outros espíritos, guias e orixás.
Se a pessoa morrer antes do previsto, vagará entre o céu e a terra, até que se torne eterno e consistente. Vocês estão observando que tudo que nós estamos lendo aqui sobre religiões, só uma ou duas que acreditam que não existe vida após a morte, que são os adventistas e outros que acham que vão ficar em sono profundo aguardando o juízo final. Por falar em juízo final e aguardando, eu participava com minha esposa, que era católica, e eu também eu gosto do catolicismo, mas eu gosto muito da doutrina dos espíritos, eu gosto de ler, estudar, trocar ideias. E certa vez eu estava em um grupo católico, eu fui acompanhando minha esposa, e quando chegou lá, uma senhora levantou e disse: "O senhor é espírita?" Eu gosto da doutrina espírita, apesar de ser católico. Eu não gosto não, porque a doutrina espírita acredita em reencarnação, eu não acredito nisso. E eu calado, eu não queria entrar em detalhe, que eu não discuto religião com ninguém. Eles acham que depois a pessoa vai voltar. Não pode, isso não pode, é impossível. Eu calado. Uma hora eu disse, ela virou para mim e disse: "A pessoa volta quando Jesus vier no dia do juízo, que vai." Eu disse: "Como é essa volta?" Ela disse: "Segundo o padre, é pelos ossos." Pelos ossos? Mas os ossos se destroem. Então, uma pessoa que morre queimado, ou que vai no cemitério lá e fazem a cremação, não volta mais? Eu não sei. Desculpe. Aí, resultado, um dado momento, eu disse: "A senhora podia me citar o nome de pelo menos 2 pessoas que teve o juízo final e ressuscitaram?" Ela disse: "Jesus." Eu disse: "Eu não quero Jesus, não. Ali são histórias da Bíblia." Me deu o nome de outra. Ela disse: "Não teve ainda não." Eu disse: "Mas já tem 2000 anos e ninguém ainda voltou feito de osso." Eu digo: "É por isso que eu não acredito. Eu acredito na doutrina espírita." Porque o que é a alma? A alma é o espírito dentro de uma matéria, dentro de um corpo. E o corpo morreu, aquele invólucro que nos foi dado, simplesmente a alma, o espírito volta a ser aquela essência de inteligência, que é o perispírito que volta, que dá a sustentação a ele, que é um corpo semimaterial. Mas eu fazia todo jeito de mudar o assunto, mas o problema é que ela foi interessante. Ela fez, no final ela disse: "Pelas suas explicações, faz sentido o que você está dizendo." Mas tinha outros assuntos para conversar, eu não quis alimentar tanto. O que nos diz a Umbanda? A crença da Umbanda, a Umbanda sim, é a nossa verdadeira religião brasileira. Se assemelha ao do Espiritismo e acredita na importância da reencarnação para o espírito evoluir. Os mais evoluídos não precisam mais reencarnar, então pode se tornar protetores dos menos evoluídos. Os maus espíritos, por sua vez, podem perturbar quem está vivo. Observe bem, os bons, eles podem ser protetores. Quem são nossos mentores, nossos anjos guardiões, que estão aqui trabalhando no seio da humanidade para nos convidar, como Jesus disse: "Eu lhe mandarei o Espírito da verdade", que for o Espírito de luz, espíritos santificados. O que é um espírito santificado? É um espírito que conhece a verdade, que está no seio de Jesus, fazendo sua pregação. Porque a Igreja Católica não admite, mas ela admite os santos. Quem são os santos? São santidades. São espíritos evoluídos, como Antônio, como José, como tantos outros. Então, por isso que às vezes eu disse: olha, se for juntar todas essas filosofias, transforma-se tudo em um só.
Por isso que às vezes eu digo, me convido para algumas reuniões religiosas, eu fiz, vem cá. O mentor e quem dinamiza abaixo de Deus a sua religião é Jesus? Aí eu vou. Porque os únicos que eu não conheço são o judaísmo, que não admite que o filho do pai não veio ainda. E o judaísmo tem várias vertentes, a cada uma tem uma crença. Há os que acreditam que a alma reencarna em outro corpo e os que defendem a ressurreição, ou seja, a volta para o corpo antigo. Eu lhe pergunto, como é que se volta para um corpo antigo? Se o corpo já está em decomposição. Reocupamos tanto em descobrir o que vem depois. A verdade é que no fundo a maioria nos tem certo medo da morte. Todos nós. É algo que é impossível e que vocês e eu e qualquer um na hora fica com receio. Mas quando a gente tem uma vida dedicada a Jesus, quando a gente conhece, não tem que temer nada. Entrega a Jesus. Eu me lembro quando eu era católico lá no interior, que as pessoas estavam no leito morrendo, vinha alguém com uma vela, acendia e dizia: lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus. Por que aquilo ali? Depois eu vim entender. A vela simboliza a luz, que o Espiritismo tira todos os dogmas, que não precisa nada daquilo, que o que vale é o coração e a mente. E quando chama-se lembre-se de Jesus, é quando o Espírito chegar lá, que estiver em um local que não conhece, que desencarnou, e se ele disser, mandaram me lembrar de Jesus, ele se lembra, ele pode fazer uma prece naquele momento e pedir misericórdia a Jesus Cristo. Isso pode acontecer, como eu já fiz isso a algumas pessoas que eu vi, inclusive um tio meu, isso tem uns 50 anos mais ou menos, ou mais, que eu estava perto, e uma tia chamou e disse: olha, ele está morrendo. Que às vezes eu, de tanto falar desencarne, chego nos lugares eu já falo desencarne mesmo e pronto. E alguém diz: você é espírita? Eu disse: sou. Eu sou um adepto do espiritismo, não sou espírita, não tenho essa capacidade ainda de me dizer, mas adepto é porque eu gosto, é porque eu leio, é porque eu pratico a caridade, é porque eu faço alguma coisa, que aliás quando a gente pratica caridade a gente não sabe nem se é caridade ou se é ato generoso que nós estamos praticando. Compreender a vida após a morte também é uma maneira de entender melhor o sentido da própria vida. Perguntamos por que estamos aqui e por que vivenciamos tal dificuldade. São perguntas, algumas, sobre as quais filósofos se debruçam há tempos e não conseguem. O próprio Einstein, cientista famosíssimo, ele queria provar que Deus existia, não conseguiu, mas provou que a lei da relatividade. E também ele não podia expor, porque quando se fala em Deus a situação fica abstrata. Você tem que acreditar, você tem que ver em Deus em todas as coisas, nas árvores, nas plantas, nos mares. Olha que imensidão de mundo é esse, como é que foi feito isso? Além disso, também queremos alcançar a felicidade e a justiça, valores com os quais a maioria nos concorda e acreditamos ser fundamentais para uma vida que tenha validade apenas. A necessidade de ter certeza se conseguiremos tudo faz parte de sermos humanos. Por isso, minha gente, nós precisamos buscar esse conhecimento, essa reflexão, para a gente deduzir. Por isso que eu volto para a parte espiritual. Para o Espiritismo, a morte não é o fim da vida, apenas o corpo físico é que perece. Eu me lembro quando minha esposa estava na UTI,
Foi muito doloroso receber aquela notícia, mas o espírito amigo veio e me disse: olha, ela já está no hospital espiritual, ela não volta mais para a matéria, porque a matéria não tem mais condições de receber o espírito. Sobre o dia que ela parte, aí é o Pai maior que determina. Então, gente, eu presenciei, na época que chegou a equipe, tinha um médico que era espírita, e eu disse, um dia antes, pela tarde, eu estava lá, dentro da UTI, e eu vi 3 entidades, tudo de paletó branco, assim, não conseguia ver os rostos. E chegou um médico e disse: você está vendo o que eu estou vendo? Eu fiz: sim, meu Deus, são 3. Eu fiz: exatamente. Eles já vieram buscar ver o desligamento. Porque a gente nunca está sozinho. Deus está a todo momento do lado nosso. Na alegria está nos ajudando e na dor está nos erguendo para que a gente tenha a sabedoria de uma vida melhor. Por isso, minha gente, o Espiritismo não nega que a vida continua. O Espiritismo diz, fala terminantemente a verdade sobre a vida do outro lado. Como é morrer? O que acontece após a morte? Ele nos diz aqui, uma das nossas maiores dúvidas é o que vem depois da morte. Certamente só saberemos com tal exatidão quando chegar a nossa hora de retornar à pátria espiritual. Entretanto, através da comunicação mediúnica, os espíritos já nos contaram o que acontece quando vamos para lá. Isso depende da evolução de cada um. No dia que o Dr. Bezerra desencarnou, imediatamente ele estava no leito, a irmã Celina veio e disse: Bezerra, levanta e vamos trabalhar. Vem ver aqui um negócio aqui na janela, na colônia que ele estava. Quando Bezerra chegou e viu uma grande multidão louvando a ele, ele disse: o que é isso? O que é que está acontecendo? Ele disse: Bezerra, foi as pessoas que você ajudou quando você estava encarnado. Olha que coisa linda. Eu me lembro também do maior médium espírita de Uberlândia, que ele foi psicólogo e psiquiatra e viveu a vida dedicando aos espíritos, que foi doutor, oh meu Deus, eu me esqueci, deixa lá, que quando ele chegou lá do lado, ele tinha uma médium que já tinha desencarnado, que o nome dela era Irmã Modesta. E ele estava deitado, quando ele acordou, no outro dia, logo cedo, ele era tão preparado que ele disse: Modesto, eu já estou aqui. Ele fez: pois é, você já veio. Ele fez assim: ótimo, eu trabalhei muito, Modesto, e hoje estou livre. Ela fez: não, senhor, vamos trabalhar, porque já está determinado que vai ter um sanatório psiquiatra aqui na colônia e você vai ser o presidente. Ele: mas de novo, eu já passei uma vida lá. Eu disse: mas méritos para você, porque nesse momento você tem condições de andar mais ligeiro na sua evolução espiritual. É assim, amigo, a vida. Chega lá, nós vamos trabalhar. Um dia, minha esposa, ela deu uma psicografia, ela incorpora uma médium, ela disse, ela me chama de Jó, meu nome é Joilson. Ela disse: Jó, eu já conheci os umbrais, já fui levada a muitos lugares, que eu estou passando por um processo de treinamento, porque ela não era espírita, ela conheceu o espiritismo depois da doença. Ela disse assim: quando eu estive visitando os umbrais, eu fiz: puxa vida, aqui tem muito trabalho para Joilson.
Aí eu disse, olha, deixe eu por aqui por enquanto, não invente isso não. Quer dizer, que quando chegar do outro lado, você vai dizer, poxa, que aqui é bem melhor do que lá. Como uma irmã que eu tenho, que ela hoje comanda uma seara espírita, que é Iraci Brito, e ela dizia, tinha tanto medo de morrer. Ela dizia, meu filho, se a morte é descanso, aquela velha frase antiga, eu prefiro viver cansado. Aí quando chegou o dia do desencarne de minha esposa, a médica disse, eu estava do lado, minha esposa, a médica disse, Dona Eliana descansou. Eu falei, não, doutora, não se diz descansou, se libertou. É doloroso, vou sentir muita saudade, a ficha não caiu ainda, mas ela agora é um espírito livre, ela voltou. A médica disse, é verdade, o senhor é muito forte. Eu fiz, não sou forte não, sou igual a qualquer pessoa, mas eu estou sendo aqui ajudado por amigos espirituais que estão aqui presentes, estão me dando uma força, mas a ficha não caiu. É verdade, dói, mas dói muito. Eu já vi casos de um campo de futebol, a senhora era espírita, e um menino, um jovem jogando bola com os amigos e tal, ele caiu no chão e desencarnou, como tivemos agora um jogador há poucos dias. Foram ligeiros chamar a mãe, que era perto da casa, ela veio, abençoou o filho ali deitado, abençoou o espírito e disse, foi chegado a hora dele. Porque a gente tem que entender que todos nós temos nosso horário, nosso tempo. Não é assim como a gente quer. Aquele rapaz morreu, era tão jovem, tinha uma vida pela frente. Não, era a hora dele que era aquela. Porque se ele ficasse aqui, talvez ele tivesse mais sofrimento. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E Deus sabe na hora de dizer, não, você está livre do sofrimento. Eu tive a oportunidade lá no interior, teve o filho de um cidadão, que ele estava tomando banho de um dique, de um açude, e ele morreu afogado. E numa reunião do centro espírita, ele veio dizer, não pai, aquilo ali foi bom para mim, porque a vida boa está do lado de cá. Era a minha hora que estava chegando. Eu não tinha mais que ficar aí. Por quê? Porque os irmãos espirituais, nossos parentes que aqui estiveram, vão estar do nosso lado para nos orientar. E espíritos de luz que a gente conviveu, talvez há séculos ou há milênios atrás, que foram nossos amigos, vão estar ali. Por determinação do Pai, eles pedem e vão estar ali para nos orientar e nos conduzir, porque os laços de família, eles se mantêm, e a verdadeiro laço é o do lado de lá. Mas quando chegamos aqui, ficamos impregnados pelas coisas materiais, esquecemos do que é a vida mais espiritual. Uma das maiores dúvidas é o que vem depois da morte. Certamente só sabemos com tal exatidão quando chegar a nossa hora de retornar. Porque eu posso se achar que sou evoluído e não sou evoluído coisa nenhuma. 2 homens chegaram em um local e um disse para o outro, eu vou estar tranquilo, porque estavam no mesmo hospital, porque quando eu chegar do outro lado, eu fui uma pessoa que fiz muito caridade. E o outro ali deitado na cama diz, meu Deus, eu vou para o inferno, não fiz nada. Os 2 desencarnaram. Por coincidência, a divina misericórdia colocou os 2 juntos e foram os 2 perante um juiz. Aí esse juiz espiritual perguntou, o que fazia você em sua vida? Ele disse, não, eu dava muito, eu sou rico. Chegava final do ano, eu fazia festa com os velhinhos. E o juiz disse, olha, nada disso valeu. Os velhinhos tiveram a generosidade sua, a alegria do final do ano. Aquele mendigo que você deu a cesta, deu no final do ano, ótimo. Mas o mendigo precisava de alimentação o ano todo, precisava de suas orientações, de suas orações, precisava de tudo.
Não bastava somente o senhor diz que era católico ir na missa, não. Você não se renovou, não evoluiu. E chegou para outro e disse: e você? O que era que fazia na vida? Ele disse: não, meu irmão, eu não fiz nada. A única coisa que eu fazia era atravessar as crianças em uma canoa, porque ela precisava ir para a aula. Eu levava para o outro lado do rio. Eu não fiz nada, só fazia isso, porque eram crianças muito pobres, que o governo botou uma escola do outro lado do rio e as crianças tinham que atravessar com água no peito e assistir a aula todas molhadas. Eu arranjei uma canoa e fiquei todo ano, ia levando as crianças para lá e para cá, porque elas não tinham como pagar para atravessar. Aí botaram os dois na balança. O que era rico, que dizia que dava muito, baixou. E o que fazia as crianças passar era ignorante, não sabia de nada. Ele evoluiu, cresceu, porque ele fazia o bem. Por isso Kardec diz: fora da caridade não há salvação. O que é que adianta eu querer buscar o caminho da evolução e eu nada fazer pelo meu próximo? Porque Jesus nos deu um principal mandamento, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é que eu estou querendo aqui? Estou fazendo o que aqui? Por que eu estou aqui? Me pergunte, vamos nos perguntar todos os dias: o que foi que eu vim fazer aqui? Pergunte e leio, para a gente aprender o que é que tem. Por que a gente morre? A vida na Terra, na verdade, é uma existência temporária, com início, meio e fim. Eu sempre digo: tudo tem início, meio e fim. É um veículo de nossa manifestação na Terra. O corpo constitui um instrumento precioso que o Espírito utiliza para progredir. Por isso que nós temos que respeitar nosso corpo. Nós temos que saber cuidar dele. A morte, portanto, é uma etapa dessa indescritível experiência pela vida material. E foi uma pergunta que eu botei, que muita gente pode ficar indignado querendo saber: quem morre consegue nos ver? Após desencarnar, o espírito passa um período de recuperação. É evidente que, se você já acredita na morte, se você já é uma pessoa preparada, é bem mais fácil. Eu, por exemplo, nós tivemos uma irmã que era presidente do centro, e no dia do desencarne dela, na hora do enterro, muitos irmãos que estavam ali videntes viram ela acompanhando, porque ela já era preparada. O enterro foi no outro dia, ela acordou e veio para o enterro dela. Ela pode até na mesma hora estar acordada. Isso depende muito de cada um. Eu vou contar uma história para vocês. O Brasil foi campeão do mundo, pentacampeão do mundo, foi em 2002, se não me engano, 30 de julho, no dia que Chico Xavier morreu. Teve um cidadão espírita, se diz evoluído, da Federação Espírita. Quem conta isso pra gente, quem me contou, foi a doutora Rita Brasil, que é psicóloga da Federação Espírita. Ela disse que esse cidadão faleceu. Todo mundo: ótimo, ele foi para um bom lugar, mas ele era tão fanático pelo Brasil que ele não conseguiu assistir. Ele morreu com a emoção do jogo, ele faleceu. Aí ela virou e disse: todo mundo achou que ele estava nos trâmites celestiais. Quando passou 90 dias, resolveram fazer uma solene para ele, que não deveria ser, mas achavam que ele já estava evoluído. Nessa solene não tinha problema nenhum. Quando chegou, viram aquele espírito turrão, calado, sem reconhecer nada, sem falar nada, se achando ainda que estava em casa doente. Aí o irmão disse assim: fulano, o Brasil foi campeão, rapaz, ganhou da Alemanha. Quando disse isso, esse espírito estava incorporado, ele tentou dar um pulo. Aí o pessoal disse: para a solene,
Conversaram com ele, explicaram, e ele ia passar um processo de doutrinação para ele saber que ele já vivia em um outro mundo, o mundo dos espíritos. Porque às vezes eu conheço um palestrante que diz o seguinte: às vezes a gente morre, mas não desencarna, porque você está preso às coisas da terra. E quando a gente está preso às coisas da terra, nós vamos ficar ali presos às coisas materiais muito tempo. Podemos ficar vagando, podemos estar até um lugar parados, mas nós estamos voltados para a matéria. A gente não se desprendeu da matéria. Temos que buscar isso aí. Depois de harmonizado no plano espiritual, ele pode receber autorização para visitar seus entes queridos encarnados. Nós temos tantos exemplos. Temos o exemplo de André Luiz, que ficou 8 anos sofrendo. E depois que ele veio visitar a família, a esposa dele, isso já tinha uns 10 anos, já estava com um matrimônio, já tinha um outro companheiro, e naquela hora doeu muito nele, de ciúme de tudo, que ainda eram as vesquícios do passado. Aí ele saiu, chegou debaixo de uma árvore, ele fez um apelo, e caiu aquelas energias que revigoraram ela. Ele voltou, o companheiro dela estava doente, e ele chegou com a mão cheia de energia, na água que estava lá, jogou energia e curou ele. Porque a partir daquele momento, ele entendeu que aquela vida já tinha passado, que um dia iriam se encontrar, mas ali não era mais a vida dele. E a gente vê tanto casos de obsessões terríveis. Certa vez eu estava num centro espírita e alguém me disse: Joilson, eu preciso que você converse com a pessoa após a reunião. Eu disse: o que é? Ele já teve uns 5 ou 6 centros espíritas e não conseguiram curar eles. Por quê? Porque ele está com uma obsessão muito forte. E ele não se cura. Aí quando chegou, terminou, eu disse, conversei, cumprimentei ele. Eu disse: e aí, amigo, você está com um problema sério de obsessão? Eu disse: estou sim. Eu fiz: como é a sua vida? Não, eu vivo a vida normal, não tem problema nenhum, já fui 5 centros espírita e parece que ele não tem competência. Eu calado. Eu disse: amigo, quem é a pessoa que você acha, ou que nesse período minha ex-mulher? E por que você acha que é ela? Não tem outra não, só pode ser ela já veio, já falou para mim. Eu fiz: por que você não perdoa ela? Não, eu não perdoo não, porque ela não me perdoa. Repara lá. Eu disse: amigo, se for assim você não vai conseguir. Você vai ter que ir numa mais de 100 centros espírita, porque a mudança está em você. Um dia. Mas acontece que há poucos dias eu sofri um atropelamento e eu passei 30 dias hospitalizado, e eu tenho certeza que foi ela que me empurrou. Porque quando tem um problema errado, a gente diz que foi os espíritos que empurraram a gente. Que eu tenho certeza que foi ela que me empurrou em um ônibus, quase que o pneu passa em cima de minha cabeça, mas pegou minha mão, meu pé, eu tive que ficar internado. Eu disse: meu irmão, uma vez perguntaram a Divaldo como fazer para se livrar de um obsessor. Ele disse: não é você se livrar, não é ele se livrar de você, é você se livrar dele. Pratique a caridade, ore por ele, pratique o perdão. Dr. Bezerra de Menezes ficou 25 anos com o irmãozinho, e Divaldo também, perseguindo ele. Um dia chegaram para esse irmão do Dr. Bezerra e disseram: vem cá, meu irmão, você está há 25 anos perseguindo. Por que você não quis mudar ainda? Ele fez: não, eu deixei ele, não estou mais colado nele. Por quê? Quando eu
Se eu continuasse com ele, eu ia ter que mudar, ia ter que ser como ele. Mas não vi que não dá, eu estou saindo fora. Eu não quero. Então é a mesma coisa nós. Em vez de a gente ficar naquela frequência do obsessor, vamos subindo, evoluindo. O obsessor, ele vai ter que subir também para alcançar a gente, ou desistir. Mas a gente quer ir a um centro espírita para ter soluções de nossos problemas e depois continuar a vidinha. Isso faz parte da vida após a morte. Será que a gente vai sair, vai morrer com inimizade? Ou a gente vai chegar aqui e ter o inimigo que ainda está do lado de lá e a gente nunca perdoou? Ele vai vir nos obsediar. Aí vai ser mais fácil para ele, porque ele é espírito. E nós não estamos vendo. O processo do luto. Cada indivíduo reage de maneira singular à separação e à perda. Para alguns, traz a maioria, o processo pode ser doloroso e complexo de lidar. Alguns choram, ficam tristes, com raiva e ansiosos. Outros, por sua vez, reprimem as emoções. Muita gente, quando perde um ente querido, fica com raiva de Deus, fica revoltado. Que Deus é esse? Eu digo, amigo, eu já disse alguma vez, Deus faz tudo bem feito. Minha esposa eu fiquei estudando, lendo, buscando aprender, porque eu queria saber, queria entender, queria a compreensão. Mas eu sabia, eu uso muito um termo dos evangélicos, Deus é fiel, Ele sabe o que está fazendo. Eu sou incompreendido. Porque há uma dor muito grande da saudade. Eu não queria aquilo para um ente meu, mas ela sofreu. Depois um dia ela veio e me disse, Jó, todo aquele sofrimento foi maravilhoso para mim, porque eu me purifiquei, me libertei de meus erros do passado. E por que a gente não busca ser assim? Buscar a verdade, porque Jesus disse, busque a verdade e a verdade te libertará. Eu mostrei aqui de cada religião sobre a morte, porque cada um tem uma verdade. E qual é a verdade que traz uma melhor explicação? Espiritismo. Porque o Espiritismo não tem dogma, não tem nada. Você precisa estudar, precisa aprender, precisa buscar a verdade para você conhecer. O Espiritismo ele é muito amplo. Entendeu? O processo de luta é formado por 7 etapas nesse crio: a da saudade, da tristeza, da negação, da raiva, da barganha, da depressão, da aceitação. Essas frases foram apresentadas pela doutora Elizabeth Kubler-Ross em seu interessante livro sobre a morte ou morrer. Por quê? Porque faz parte de nossa cultura, de nossa falta de evolução, de a gente pensar nessas coisas. A gente fica pensando. Eu tive um irmão que desencarnou, a mulher dele queria que buscasse alguém espírita para poder fazer ele ressuscitar, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Eu fiz, não, filha, Lázaro não tinha morrido, não. Meu Deus do céu, eu tive que dizer e sair de lá correndo, porque me chamaram até de monstro, admitir uma coisa dessa. Quando Jesus disse, Lázaro, sai, vem para fora, ele sabia tudo que está se passando, é estado de letargia, como a ciência explica. Porque Jesus disse, eu não vim mudar a lei e dar o cumprimento. Senão se ele viesse mudar a lei, ele tinha mudado com Lázaro, se fosse Lázaro tivesse morto. Assim é a vida. O errado sou eu.
As frases não seguem uma ordem cronológica, e tampouco todas são cumpridas. Seja qual for o fluxo, o luto é um sentimento que precisa ser respeitado para ser superado. Precisa muito do respeito de todo mundo. Não disfarça, ajude. Palavras de conforto fortifica aquela pessoa que está apagoada, doente. 558 mil pessoas até ontem desencarnaram. São 500, multiplique, cada família tem 4 pessoas. 2 milhões de pessoas estão sofrendo. Fora as que morreram por causa normal. Aí elas perguntam, mas a Covid pegou logo eu? Meu vizinho está aí, ó, cheio, disse assim não vai. Não, está na programação daqueles que vão, não tem para onde correr. E tem muitos que estão indo para trabalhar, para ajudar. Eu já vi relatos de espíritos que morreram no início da pandemia e hoje trabalham ajudando aqueles que estão desencarnando. Porque às vezes você vê uma pessoa, como eu comentei, aqueles 2 da caridade, que você não dá nada por ela, mas ela é espírito evoluído, é um espírito preparado, apesar de que não é espírita, não tem nada a ver, pode ser evangélico, pode ser o que for. Às vezes pode ser até ateu, porque o espiritismo diz que não existe ateu. Existe espírito que se nega a querer conhecer uma verdade por uma decepção que tiver em encarnações passadas ou qualquer outra, ele não quer tocar naquilo. Eu conheço uma senhora que ela fez um tratamento porque ela não anda, de hipótese alguma, não andava. Nem num barquinho ela entrava dentro. Ela passava pelo mar, virava o rosto. E depois veio na encarnação passada o espírito dizendo que ela foi uma pessoa que morreu no naufrágio. E um naufrágio provocado para matar muita gente. E ela fez um auto-suicídio. Então hoje ela vive uma situação terrível. Ela conseguiu se melhorar, se tratando devagarzinho, mas não é todo navio que ela entra, não. Por quê? Porque os resquícios ainda ficam no espírito e que você precisa se libertar daquilo praticando a caridade. Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E eu vejo um irmão que diz assim, fora da caridade não seremos felizes. Porque nós viemos aqui com propósitos. Não foi nascer, crescer, como diz Kardec, reviver, vamos repassando e daí? A gente vai questionar o que é que a gente evoluiu. Eu vou voltar novamente para a mesma vidinha? Ou vou voltar mais evoluído? Nós é que decidimos. Nós temos esse potencial de livre-arbítrio de saber o que nós queremos da vida. Ele também está relacionado à evolução dos espíritos encarnados. O problema do luto é quando ele se estende por muito tempo e o indivíduo não consegue retornar à vida na Terra, retomar. Além de retardar seu processo espiritual, o enlutado também pode atrapalhar a evolução do espírito desencarnado, o apego. O apego é tão terrível que aquele espírito está sofrendo, ele não cresce porque ele está preocupado com você, está com saudade de você, porque você está apegado a ele. Que tal você orar e pedir a Deus que ele siga a caminhada dele com evolução, com luz, com paciência, com perdão, com muita luz, muita força, com esperança, com fé, e ele vai seguindo o caminho dele. Já passou, minha gente, já passou. Nós temos que aprender isso, já passou. Nesses casos que o luto é persistente, é recomendado apoio médico especializado, terapeuta, como passes, água fluidificada, o estudo do Evangelho no lar, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, porque a gente vai puxar para a gente energias. Porque a morte de um ente querido é uma prova para quem está ficando. Tudo são provas na vida.
E eu digo aqui, para a gente já estar perto de finalizar, para onde vamos quando morremos? O que acontece quando desencarnamos? Aí vem o livro dos Espíritos, eu tirei aqui algumas perguntas. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ele diz, depende da elevação de cada um. Olha aí o que eu já falei aqui. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Guarda por muito tempo a impressão, você fica impregnado na matéria. Embora o termo perturbação soe como algo negativo, o estado é mais um momento de despertar do que uma situação de sofrimento. Após reconhecer o seu lugar, o espírito que retorna ao plano espiritual passa a viver na erraticidade, na morada compatível da sua consciência, segundo a doutrina espírita. Céu e inferno representam estados de consciência. O céu é tudo de bom, o inferno é tudo de errado que você fez. Ah, porque você vai para o céu? Não, porque você vive com a consciência tranquila. Que você vai para o inferno, porque chega lá, você conhece a verdade, e aquele inferno que você criou está lhe matando. Você precisa se libertar, você pede para voltar, vem as provas, vem tudo, para você dar um passo em cima. Por que a gente não aproveita esse passo? Já nos damos, enquanto somos matéria, enquanto estamos aqui aprendendo. O céu é o compromisso com o bem, ou seja, o deleite, o ato de praticar amor e seguir os ensinamentos do Evangelho. O inferno, por sua vez, contempla as mazelas morais e a predominância do mal. Ainda que o espírito seja direcionado a uma religião, a uma região espiritual condizente com essas características, as moradas costumam ser temporárias. Uma vez habitante de uma esfera inferior, o espírito tem a possibilidade de mudar a vibração energética. Às vezes ele está no umbral, mas o umbral ele só está vendo sofrimento. Como a gente vê em muitos casos, muitas histórias em livros do Espírito, quando está no umbral, a pessoa se lembra que existe Deus e pede misericórdia. Ele vai ser resgatado e vai ser conduzido. Mas naquela condução, ele já viu tanto sofrimento que ele não quer mais voltar para o sofrimento. Ele quer seguir a caminhada dele. O livro dos Espíritos, meus irmãos, é um conselho que eu dou para vocês, destina uma parte exclusiva para tratar sobre a vida e a morte. Duas perguntas feitas aos Espíritos ajudam a esclarecer o que acontece quando o corpo padece. Eu só vou falar essas duas perguntas rápidas aqui. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Pode-se-á comparar a morte da cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Esgotamento dos órgãos. Sim, e a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Qual o efeito da matéria do princípio vital dos seres orgânicos quando este morre? A matéria é inerte, se decompõe e vai formar novos organismos. Porque, como diz a Bíblia, como diz o outro, do pó para o pó. O princípio vital volta à massa de onde ele saiu. O princípio vital é o fluido que, como é que diz, estimula o corpo, ou seja, é o combustível da vida orgânica na Terra. Quando a gente vai chegando a uma determinada idade, vai sentindo um cansaço. Ah, vem logo, é porque estou velho. Não, e quando você às vezes vê velho aí de 70 anos, que são corredores, são fortes, são isso e aquilo, porque a gente se entrega para aquilo ali. Meus irmãos, nesses próximos 10 segundos que estão faltando, eu peço a vocês, reflitam. Reflitam, porque existe algo no ar se você não está preparado. Reflita o que você precisa e eu aprender mais ainda. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui
aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o seu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nessa caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor. Auxilie e todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o seu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nessa caminhada, que a oração nos mostre sempre aonde ir, enchendo-nos de fé e alegria, que o coração esteja sempre em prontidão, e o bom Francisco seja sempre o nosso guia. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta.